peso das palavras emprestadas. Pode um homem construir uma vida sobre o amor sincero que sente por uma mulher cuja vida salvou ao contar-lhe a maior mentira que alguma vez lhe foi dita? A carta chegou ao Hospital Militar de Campanha francês nos arredores de Hanoi numa terça-feira de março de 1954, 2 semanas antes de a queda de Dien Bien Phu tornar irrelevante toda a questão da presença francesa na Indochina. O cirurgião que ali tinha 34 anos, estava por fazer a barba e não dormia devidamente há 11 dias. A carta era do seu superior no Hôpital Lariboisière, em Paris, informando de que o seu lugar lá tinha sido ocupado de forma permanente. Tinha-se voluntariado para a missão no terreno para escapar da cidade depois de o seu noivado ter terminado, e Paris aproveitar a oportunidade para seguir em frente sem ele. Dobrou a carta, guardou-a no bolso do peito da bata e voltou ao trabalho. Havia uma mulher na sua mesa de operações que exigia toda a sua atenção, e ela era, como ele viria a dizer a si próprio em muitas noites sem dormir nos anos que se seguiriam, muito mais importante do que qualquer coisa que Paris alguma vez lhe oferecera. A mulher era filha de um comerciante de seda vietnamita e de uma professora francesa, o que a colocava entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum. Tinha sido transportada por meios militares depois de uma explosão na estrada ter ferido um comboio de abastecimento com o qual viajava como intérprete para as forças francesas. A ferida no seu lado esquerdo era grave, mas com possibilidade de sobrevivência. O maior perigo, compreendeu o cirurgião na primeira hora da sua recuperação, era a febre que se seguiu. Durante 3 dias quase não saiu do seu lado, a combater a infecção com a energia obstinada e precisa de um homem que decidiu que perder aquela batalha em particular não era algo que estivesse disposto a aceitar. No 4º dia, a febre cedeu. No 5º dia, ela abriu os olhos, olhou para ele com clareza e disse, num francês impecável, que tinha uma terrível dor de cabeça e que ele parecia precisar de comer alguma coisa. Ele riu-se. Foi a primeira vez que se riu em meses. Ainda não sabia que isso viria a ser importante. O hospital não era um lugar romântico. Cheirava a antisséptico e a ansiedade. Os sons que produzia à noite não eram suaves. Mas, nas semanas que se seguiram, enquanto a intérprete recuperava, ela e o cirurgião encontraram um tipo particular de intimidade que só existe entre pessoas que se viram no seu momento mais frágil. Ela estivera inconsciente durante a maior parte da crise, mas compreendera, quando acordou plenamente, que alguém passara 3 dias a lutar pela sua vida. Perguntou a uma das enfermeiras quem tinha sido. A enfermeira disse-lhe. A partir desse momento, passou a observá-lo, a forma como ele se movia pela enfermaria, eficiente e sério, a maneira como parava em cada cama como se a pessoa ali fosse a única em todo o edifício. Reconheceu nele algo que reconhecia em si própria, o hábito de investir tudo na tarefa presente porque voltar-se para as questões maiores se tornava insuportável. A sua grande questão era a identidade. Tinha passado a vida adulta a ser útil no espaço entre 2 culturas, traduzindo não apenas a língua, mas também a intenção, o contexto, o sentimento. Era boa nisso. Tinha orgulho nisso. E, ainda assim, nunca pertencera completamente a lugar nenhum, nunca se permitira desejá-lo, porque desejar um lugar e ser rejeitada era a ferida específica que a sua infância lhe ensinara a evitar. A sua mãe francesa fora bonita e calorosa e morrera de febre tifoide quando a intérprete tinha 11 anos. O seu pai vietnamita fora digno e carinhoso e morrera de desgosto 2 anos depois, um desgosto que se apresenta como um ataque cardíaco. Depois disso, fora criada por uma tia que era prática e amável, mas não afetuosa, e aprendera, de forma muito eficiente, a não precisar de afeto de ninguém. A ferida do cirurgião era diferente na forma, mas semelhante na origem. Crescera em Lyon como o segundo filho de uma família notável, o que significava ter crescido à sombra do irmão mais velho, aprendendo a conquistar o seu lugar através do mérito em vez de o esperar por nascimento. A medicina fora a sua forma de se tornar inegavelmente necessário. Era bom nisso, genuinamente, não apenas por competição, mas nunca separara completamente o amor pelo trabalho da necessidade de justificar a sua presença. O seu noivado desfeito devastara-o não porque estivesse profundamente apaixonado, o que honestamente não estava, mas porque confirmara uma suspeita que tinha sobre si próprio, a de que era alguém que as pessoas podiam deixar sem que a partida lhes custasse muito. Trabalhou mais arduamente depois disso. Voluntariou-se para Hanoi. Salvou a vida de uma mulher durante uma febre que durou 3 dias e, algures nesses 3 dias, sem cerimónia nem anúncio, apaixonou-se por ela de forma completa e irreversível. Não lhe disse. Tinha 34 anos, era um homem prático, um homem que acreditava no diagnóstico preciso antes do tratamento. O que ele lhe disse em vez disso, na tarde em que ela já estava suficientemente bem para se sentar no pequeno pátio atrás do hospital, foi que Paris lhe tinha oferecido um lugar no Instituto de Investigação, um lugar muito bom, e que regressaria à França dentro de 6 semanas. Isto não era inteiramente verdade.
Paris não lhe tinha oferecido nada. Mas dizê-lo em voz alta parecia uma forma de se preparar para partir, o que sabia que tinha de fazer, porque permanecer em Hanoi sem uma razão para ficar acabaria por se tornar embaraçoso. Ela disse-lhe, por sua vez, que estava a considerar ir para Paris também. A sua tia tinha contactos lá, havia trabalho para intérpretes qualificados, a situação política no Vietnã estava a tornar-se difícil para alguém de origem mista. Disse-o calmamente, como dizia a maioria das coisas calmamente, e ele assinou com igual serenidade, e nenhum dos dois disse do que a conversa realmente tratava. 6 semanas depois, estavam ambos em Paris. Ele não tinha assegurado o lugar de investigação que não existia, mas tinha encontrado uma função modesta no hospital universitário no 14º arrondissement, suficiente e honesta. Ela tinha encontrado trabalho num gabinete de tradução perto do Palais Royal. Voltaram a encontrar-se, por acordo específico e mutuamente reconhecido, para tomar café num domingo de setembro, num café da Rue de Rivoli onde a luz nessa altura do ano entrava de lado e tornava tudo âmbar. Conversaram durante 4 horas. Voltaram a encontrar-se no domingo seguinte. E no seguinte. Paris, no outono de 1954, era uma cidade em luto complicado, pelo seu império, pelas suas certezas, por uma versão de si própria que começava lentamente a aceitar que não regressaria. A intérprete compreendia esse tipo particular de dor no seu corpo. O cirurgião, que era fundamentalmente otimista daquela forma irritante das pessoas que sempre conseguiram resolver as coisas, achava que a compreensão dela da perda era esclarecedora, e não deprimente. Ela percebeu que o otimismo dele, que inicialmente interpretara como superficialidade, era na verdade coragem, a coragem específica de alguém que conhece a perda e escolhe, todas as manhãs, acreditar na reparação mesmo assim. Em dezembro estavam apaixonados de forma clara, assumida e descomplicada, a passear ao longo do Sena no frio, a cozinhar no seu pequeno apartamento perto do Marché des Aligres, a discutir alegremente sobre teoria da tradução e a preparação adequada do pho. Ele conheceu a tia dela, uma mulher imponente que o olhou durante um longo momento e depois disse que ele tinha um rosto de confiança, o que ele entendeu como um grande elogio. Ela conheceu o irmão dele, que desceu de Lyon para passar um fim de semana e que era tudo aquilo que o cirurgião sempre tinha descrito, bonito e naturalmente encantador e o tipo de pessoa para quem as salas se reorganizam. O cirurgião observou o irmão e a intérprete a rirem juntos durante o jantar e sentiu, por um terrível minuto, o velho medo familiar, que estava mais uma vez na posição de ver algo bom pertencer mais naturalmente a outra pessoa. Não disse nada. Foi para casa, ficou acordado e lembrou a si próprio que ela tinha escolhido, de forma específica e repetida, passar o seu tempo com ele. Isso ajudou. Mas o medo não desapareceu completamente. O obstáculo chegou em fevereiro de 1955 com uma carta da sua família em Lyon. O seu pai, que era idoso e orgulhoso e que nunca tinha perdoado totalmente o seu segundo filho por escolher um hospital modesto numa cidade estrangeira em vez de uma carreira prestigiada em casa, estava doente. Gravemente doente. A carta foi escrita pelo irmão mais velho, prático e afetuoso em igual medida, dizendo que o pai pedia que o cirurgião regressasse a casa, que havia um lugar numa clínica em Lyon que a família considerava apropriado, e que esperavam que ele concordasse em voltar. O seu pai, deixava a carta discretamente claro, não aprovava a sua relação. A intérprete não foi mencionada pelo nome. Era referida como uma mulher em Paris, com uma polidez que conseguia transmitir, de forma precisa e eficiente, tudo aquilo que optava por não dizer. Além disso, a substancial propriedade familiar em Lyon passaria apenas para o irmão mais velho se o filho mais novo persistisse na sua situação atual. A palavra persistisse caiu com a particular brutalidade das palavras escolhidas com cuidado. O cirurgião não lhe mostrou a carta. Disse a si próprio que a estava a proteger. Passou 2 semanas a tentar encontrar uma solução que não exigisse escolher, o que é outra forma de dizer que evitou a escolha por completo, algo que até pessoas boas fazem por vezes quando o custo da clareza é demasiado elevado. Ela notou a sua distração. Perguntou-lhe, diretamente, o que se passava. Ele disse pressão no trabalho, o que não era a resposta real. Ela aceitou, mas passou a observá-lo com mais atenção depois disso, com a atenção particular de alguém que aprendeu que a informação que as pessoas escondem costuma ser a mais importante que existe. Depois veio a noite de março em que o irmão dele, de visita a Paris novamente por motivos não relacionados, mencionou a doença do pai durante o jantar, presumiu que ela já sabia da carta e explicou com uma despreocupação quase alegre que o pai tinha dito que deixaria a propriedade em Lyon apenas ao filho mais velho se o cirurgião persistisse naquela situação em particular. Foi dito sem malícia. Caiu como uma pedra. Ela saiu do restaurante antes da sobremesa. Caminhou sozinha para casa no frio, e o cirurgião seguiu-a, e nos degraus do prédio ela voltou-se e perguntou-lhe em voz baixa se o lugar que ele tinha descrito em Paris, aquele que mencionara em Hanoi no dia antes de partir, alguma vez tinha realmente existido.
Ele podia ter evitado a resposta. Podia ter encontrado uma forma de desviar a conversa. Em vez disso, disse a verdade: não tinha existido. Tinham inventado porque queria que ela soubesse que não era a única com uma razão para ir para Paris, porque tinha tido medo de que a verdade, que ele estava a deixar Hanoi porque não conseguia suportar deixá-la sem também partir, fosse demasiado para dizer. Ela ficou em silêncio durante muito tempo. Depois entrou. Ele não dormiu nessa noite, nem na seguinte. Nesse fim de semana foi a Lyon, sentou-se com o pai, que estava genuinamente doente e genuinamente difícil e genuinamente, na forma complicada dos pais difíceis, orgulhoso dele numa linguagem que parecia resistência. Disse ao pai que tencionava regressar a Paris e que havia lá uma mulher com quem pretendia casar, se ela o aceitasse, e que compreendia a consequência relativamente à propriedade e a aceitava sem ressentimento. O pai olhou para ele durante um longo momento e disse que sempre suspeitara que o segundo filho era o mais teimoso dos dois. Regressou a Paris. Bateu à porta dela. Ela abriu e ficou à entrada sem dizer nada, o que ele entendeu como permissão para falar. Contou-lhe tudo: a carta, a herança, a desaprovação do pai, as 2 semanas de cobardia. Disse-lhe que lamentava, não da forma como as pessoas dizem desculpa quando querem terminar a conversa, mas no sentido de entender o que fez e de não voltar a fazer. Disse-lhe, por fim, que a amava desde a Hanoi, desde a febre, desde o momento em que ela acordou e lhe disse que ele parecia precisar de comer qualquer coisa, e que não esperava que essa informação, por si só, resolvesse nada, mas queria que ela a tivesse com precisão, porque, acima de tudo, ela merecia informação precisa. Ela pediu-lhe que entrasse. Falaram durante a maior parte da noite. Ela falou-lhe do seu medo de pertencer, da tia e dos 2 pais e da forma da ferida que carregava. Ele falou-lhe do irmão e da sombra e do noivado desfeito e daquilo que às vezes acreditava sobre si próprio na escuridão. No final, ambos estavam de algum modo desfeitos, da forma específica e necessária de pessoas que finalmente pousaram algo pesado que tinham estado a carregar sozinhas durante demasiado tempo. Ela disse que sim, por fim, à pergunta que ele ainda não tinha feito formalmente, antecipando-se com um pequeno sorriso e a observação de que ele claramente vinha a caminhar nessa direção e estavam ambos cansados. Casaram na primavera de 1956, numa pequena cerimónia em Paris, com a tia dela e o irmão dele e um punhado de colegas do hospital e do gabinete de tradução. O pai dele não compareceu, alegando a sua saúde, mas enviou uma carta formal de felicitações escrita com uma caligrafia que o cirurgião reconheceu como sendo a sua própria de 30 anos antes de o tempo a fazer tremer. A propriedade em Lyon passou para o irmão, como prometido, sem drama. O que o cirurgião recebeu em vez disso foi uma clínica, modesta e inteiramente sua, no 14º arrondissement, onde trabalhou durante os 30 anos seguintes com a competência e a atenção de um homem que já não precisava de provar nada a ninguém. O que a intérprete recebeu foi um cargo na Unesco 3 anos após o casamento, traduzindo em conferências onde o uso cuidadoso da linguagem podia, ocasionalmente, alterar o desfecho de coisas importantes. Era excepcionalmente boa nisso. Foi reconhecida por isso. Pertencia ali, plenamente, de uma forma como nunca pertencera antes, e compreendeu que pertencer não é algo que acontece, mas algo que se constrói, deliberadamente, com as pessoas que decidiram ficar. O apartamento deles na Rue du Faubourg Saint-Antoine tinha uma cozinha que cheirava tanto a erva príncipe como a tomilho, consoante a estação. Ele aprendeu, com o tempo, a fazer um fou aceitável. Ela aprendeu, com o tempo, a perdoar uma honestidade imperfeita oferecida ao serviço de um amor real. Ele aprendeu que ser escolhido não é o mesmo que ser a opção de recurso. Ela aprendeu que o otimismo não é superficialidade, mas uma forma de lealdade à possibilidade de coisas boas, e que algumas pessoas valem a pena deixar entrar completamente, para além de cada muro cuidadosamente erguido, para além de cada calma ensaiada, até ao espaço real onde realmente se vive. No fim, eram completamente comuns e completamente extraordinários da maneira como toda a história de amor verdadeira é. 2 pessoas que tinham todas as razões para não confiar, aprendendo a confiar mesmo assim. 2 pessoas que tinham todas as razões para se proteger, escolhendo, em vez disso, dar-se a conhecer. 2 pessoas que cada uma contou uma mentira cuidadosa e que passaram o resto das suas vidas com o alívio de não ter de o fazer. Gostou da história de hoje? Fique connosco só mais um instante. Diga-nos nos comentários de que cidade está a ver este vídeo. Esta mensagem tocou. E se tiver ideias para novas histórias, partilhe, a sua sugestão pode tornar-se o próximo vídeo. Deixe um gosto se esta mensagem teve significado para si. Subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Se acha que alguém poderá gostar desta mensagem, partilhe. E se quiser apoiar o canal, veja os links na descrição.
Alguns são links de afiliado, o que nos ajuda sem qualquer custo adicional. Muito obrigado por estar conosco. Até ao próximo vídeo.